E aí, galera esperta, nossos queridos alunos em qualquer lugar de Rondônia, onde você estiver, seja no Baixo Madeira, seja na fazenda, seja no quilombola, numa tribo indígena, sintam-se geograficamente abraçados por nós. É isso aí. Não é isso, Rogério? Estamos em casa, né? Estamos em casa, então todo mundo tem que se sentir bem, galera. Estamos aqui na mediação, juntamente com você, querido aluno, com o nosso professor presencial, para trabalhar e garantir o nosso aprendizado, que é o objetivo principal, né? Isso, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, interessante, que vai surpreender nossos queridos alunos. Vamos passar uma informação que eles vão ficar assim, hã? Suspense! Vamos ficar assim, hã? Professor, eu não sabia que era assim, professor. Pois é. Então, vamos juntos, vamos para mais uma viagem geográfica. De olho na tela que agora está iniciando a aula 9.1, Rogério. E aí, professor Jorge, você falou igual aqueles programas polêmicos, né? É. Acorte mais um pouquinho aí, que vai começar, tá demais, hein? Beleza, então nós veremos sobre os histogramas, nós falaremos sobre os países de elevado crescimento demográfico, falaremos sobre o envelhecimento o envelhecimento populacional e previdência social. Isso mesmo. Beleza? Bem, sempre queremos que nossos queridos alunos adquiram habilidades em nossas aulas, Rogério, que nesse caso a gente quer que ele consiga Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias, à vida social e ao mundo do trabalho. Muito bem, olha só, social, aí já entra a questão, inclusive, sociológica, que Isso faz mesmo. parte das ciências humanas. E, professor Jorge, e essas modificações aí de tecnologias, que a gente vem falando também, avanços da medicina, realmente elas acabam transformando, né, a questão sociedade, né? Exatamente. E a nossa temática de hoje fala sobre essas mudanças no perfil demográfico do Brasil. Beleza, e outra coisa interessante, que ainda nessa habilidade não está escrito de forma expressa, no entanto, está subentendido que quando você consegue fazer argumentos favoráveis ou não, você está fazendo reflexões estas que nos levam à nossa querida filosofia. É isso, Rogério? Isso mesmo, professor. Que também faz parte das nossas ciências humanas. Histograma. A pirâmide etária é uma representação da população. Na pirâmide etária a gente tem a população por sexo, por idade, em um gráfico conhecido como histograma. Ele deve ser analisado a partir do número de homens e mulheres em cada faixa etária, com relação à população total. Muito bem. E aí a gente tem o histograma simples. Então, a partir desse gráfico, dessa representação de uma pirâmide etária, a gente consegue estudar as transformações, né, desse grupo populacional, né, professor Jorge? Exatamente. E numa pirâmide etária, a gente consegue observar o quê, né? Uma base da pirâmide, representando a população de jovens, que falamos nas aulas anteriores, que vai de 0 a 19 anos, de 20 a 59 anos aqui no Brasil, população de adultos, e acima de 59 anos, né, 60 em diante, a gente tem aí a população de idosos, certo? Beleza. E este histograma, você pode ver que ele é dividido, não é isso? É isso mesmo. Ele é dividido de um lado, a população masculina, e do outro, a população feminina. Muito bem. Beleza? Bem, como o professor Rogério falou, aqui no meio estão as faixas etárias separadas por idade, ok? De 0 a 10 anos, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 e assim sucessivamente, ok? Bem,
E na base desse histograma, a gente tem os percentuais, ok? De cada faixa etária, De né? cada faixa etária e separado por gênero. Muito Não é bem. isso? Isso mesmo. Beleza. Mais alguma informação, Géry? E aí a gente consegue, a partir desse percentual, né, que vem nesse histograma, identificar qual que é o maior grupo, né? É jovens, adultos. E aí a gente vai se basear nessas barras, né, da pirâmide etária. Beleza. Porque cada país, cada nação vai apresentar um tipo de pirâmide etária, principalmente quando a gente faz a divisão, né? Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Beleza. Então, meus queridos, uma informação que eu falei que você tem que providenciar que isso esteja na sua mente. Essa informação que o professor Jorge quer que você tenha. Olha só, pirâmide jovem, independente do lugar, independente do país, Isso mesmo. independente do tempo. Se ela for assim, ó, no formato normal de uma pirâmide, ela é uma pirâmide jovem. Muito bem. Será um país ou um estado, o lugar que seja, né? É uma pirâmide de uma população jovem. Muito bem. Ok? O que representa uma população jovem? Representa que a base dela é mais larga do que a ponta dela. Muito bem. A ponta dela representa as idades mais avançadas. Então, professor Jorge, deixa eu só esclarecer uma questão com o senhor que é fera. Então, se eu verificar uma pirâmide nesse padrão, com uma base mais larga, representa aí que eu tenho um número de população jovem alta, né? Exatamente. E também, a partir dessa pirâmide, mesmo ela não tratando exatamente da natalidade, eu consigo observar que tem muito nascimento nesse determinado local. Taxa de fecundidade alta, Também. taxa de natalidade alta. Ah, beleza. É isso? Muito bem. Beleza. Aqui, a outra informação é que quando um país tem uma pirâmide parecida com essa aqui, ó, ou seja, um pouco mais estreita no seu início, não se esqueçam que aqui nas pirâmides, no histograma, nas pirâmides etárias, sempre a idade começa aqui do zero, tá, pessoal? Isso vai mesmo. aqui para cima até 100 anos, sei lá. Coloque aí, 100 anos, né? Beleza? Muito Então, bem. só um exemplo. Sempre a base vai ser as idades dos mais jovens, geralmente de 0 até 10 anos, por exemplo. Muito bem. Ok? Então, quando você vê essa base de pirâmide, que ela se torna uma pirâmide um pouco mais, digamos que tortinha assim na base, ela está um pouco mais tímida, ou seja, está nascendo menos pessoas, menos mulheres e menos homens. Muito bem. Ok? Então, você pode observar que é diferente a pirâmide jovem da pirâmide adulta, lá na sua ponta. Porque aqui, ó, essa parte aqui já é um pouco maior, mais larga do que uma pirâmide jovem. Então, aqui no país, como essa configuração de pirâmide adulta, eu posso falar que a população está vivendo mais, né? Está vivendo mais, tem mais pessoas envelhecendo. Muito bem. Ok? Ótimo. Isso retrata também algumas informações que tem que estar subentendido na cabeça daquele que analisa esse gráfico. A qualidade de vida está melhorando ali. Isso, então a gente consegue, não é só um histograma, né? A gente consegue tirar várias informações, várias interpretações Isso. a partir dessa análise, né? Exatamente. Nós não falamos da pirâmide jovem. Então vamos falar sobre isso aqui, ó. Então a base da pirâmide jovem, ó, que vou até mudar de cor. Azul. Olha só, é menor, mais tímida, ou seja, poucas pessoas conseguem chegar na idade avançada. Isso mesmo. Isso quer dizer que falta alguma coisa. Com certeza. Pode ser serviços públicos de saúde, pode ser qualidade de vida, pode ser alimentação. Então, tem uma série de fatores que contribuem para que este país aqui, desta família, dessa pirâmide, essas pessoas não consigam envelhecer. Muito Ou bem. seja, morre antes de completar algumas idades avançadas. Isso mesmo. É isso, Rogério?
E a pirâmide de um país, vamos colocar, uma pirâmide envelhecida, né? Envelhecida. Olha só, galera. Então, quando vocês verem uma pirâmide que é quase assim quadrada, olha aí, ó. Ela é quase que quadrada. Ou seja, vamos mudar de cor de novo, Rogério. Então, olha só, vocês podem ver isso no Enem, Rogério. Com certeza. Então, é isso que você precisa analisar. Quando você vê a ponta dessa pirâmide, assim, não sendo igual a uma pirâmide, ó, já se tornando quadrada, muito larga, quer dizer que é uma população que está envelhecendo. Muito bem. Ok? Isso quer dizer que a gente também tem que entender outras coisas, Rogério. Se as pessoas estão envelhecendo, elas, digamos que já trabalharam muito na vida, né? Isso mesmo. E elas têm que ter um salário, né? Tem que ter salário. Isso aqui, ó, vai ter impacto na previdência, Muito bem. ok? Impacto previdenciário, ok? Isso aqui é preocupante, uma pirâmide desse jeito. Muito Olha só como está a base, está nascendo pouca gente para repor esta população, ok? Então, basicamente, é isso que vocês precisam compreender. Pirâmide jovem, a base, a ponta dela é bem estreita, Muito porque bem. tem pouca gente envelhecendo, falta qualidade de vida aqui. Então, uma pirâmide no sentido estrito do triângulo, como ele é, isso quer dizer que são países subdesenvolvidos. Muito bem. Nasce muita gente, poucas pessoas conseguem envelhecer. Isso mesmo. Beleza? E numa pirâmide envelhecida, será que essa informação dessa estrutura de pirâmide é mais comum encontrarmos aí nos países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, professor Jorge? Boa pergunta. Então, a pirâmide envelhecida você vai ter em países desenvolvidos, Rogério. Por que será lá no país desenvolvido? Será que tem reflexo aí, galera? A gente tem que pensar, né? O motivo, né, professor Jorge? Não é só exatamente falar, lá... Qualidade de vida. Qualidade de vida. Resumidamente, qualidade de vida. Avanço na medicina, o acesso à saúde, o acesso ao alimento, Saneamento. o saneamento, o trabalho, de certa forma, vamos colocar mais suave. Então, todo esse processo, todos esses itens que eu acabei de falar para vocês, situações, vai contribuir para aumentar a expectativa de vida. E por isso que a gente observa essa situação dessa pirâmide aí, vamos colocar quase equilibrada se comparado com a base, com o topo, não é? Com o topo, nos países desenvolvidos. Não é isso, professor Jorge? Perfeito. Beleza. Vamos lá, galera. E aí, Rogério? Os nossos queridos alunos precisam anotar isso, né? Com certeza. Isso aqui é porque quando aparece uma pirâmide dessa no Enem, geralmente a questão pede que você faça esse tipo de interpretação. Muito bem. Né? E E aí, é informação valiosa? Valiosíssima. E esse assunto aí ó, é uma maravilha para ser estudado. Ó. Exatamente. E não, é um assunto que não é cansativo, não. Não. É assim, a gente consegue interpretar, entender diversas situações, condições de um determinado país. Exatamente. Ainda podemos dizer que numa pirâmide envelhecida, os nossos queridos alunos podem também interpretar, Rogério, que a PEA, a população economicamente ativa, talvez no futuro não consiga pagar o salário de tanta gente que está já aposentado. Isso mesmo. E essa, como falamos, ó, por isso que eu já grifei aqui, ó, e esta população deste país não está sendo recomposta para futuramente estar na população ativa trabalhando. Muito bem. Beleza? Fechou. Por isso que eu coloquei aqui, ó, impacto na Previdência Social. Próximo. Por meio da análise das pirâmides etárias, é possível conhecer as alterações demográficas dos países e suas tendências. Pronto. Temos aqui a pirâmide etária da Tanzânia, de 2016. E aí a gente consegue observar essa distribuição que o professor Jorge explicou há pouco, da população feminina mais população masculina. A idade. A idade e a estrutura da pirâmide. E aí,
essa pirâmide é uma pirâmide de um país desenvolvido ou subdesenvolvido? Tá aí uma prova, ó. Mais uma vez uma pirâmide no sentido que realmente ela é. Ó. Muito bem. Então, olha só, o que que eu tenho aí? Uma população, vamos colocar ainda nessa faixa etária de jovem, maior, né? Jovens, maior do que a população de adultos. Isso é reflexo das taxas, altas taxas de fecundidade e natalidade do país. E o topo dessa pirâmide, bem mais estreito, representando o quê? Baixas, né, da expectativa de vida. A gente tem baixa expectativa de vida na Tanzânia, reflexo aí do má desenvolvimento, né? Exatamente, um país subdesenvolvido. Subdesenvolvido. Muito bem, aí a gente traz aí informações para vocês aí, mais sobre pirâmide etária. Tudo bem aí, ó? Beleza. Pronto. A pirâmide da Tanzânia é típica de países subdesenvolvidos que permanecem em fase de crescimento acelerado. Características: altas taxas de natalidade, Isso mesmo. baixa expectativa de vida e elevado crescimento vegetativo. Muito bem. O crescimento vegetativo, que é aquela relação que já falamos para vocês, que é o crescimento natural de um país. Quando eu pego o número da população de um determinado ano e subtraio aí pelas natalidade e mortalidade, né? Acrescento natalidade e subtraio pela mortalidade, vou chegar no meu crescimento vegetativo. Então, por que eu tenho um elevado crescimento vegetativo? Porque eu tenho uma elevada taxa de natalidade. Quer dizer que essa população está crescendo porque está nascendo muita gente. Certo? Rogério, vamos fazer um simulado agora com o nosso aluno? Bora. E aí, ó, Afeganistão, a gente consegue fazer um simulado sobre essa pirâmide falando do Afeganistão? Sim, claro. Mesmo que o aluno nem saiba o que é o Afeganistão. Nem sabe se está na Ásia, se está na África. Não, a gente não sabe onde interessa. que está, né? Ele só precisa ver esse gráfico e ele já consegue interpretar um monte de coisa sobre o Afeganistão. Por isso que a gente parou naquele primeiro momento, mostrando para ele o que era uma pirâmide de um país jovem, o que era um país adulto, idoso, né? Exatamente. E uma pirâmide aí de um país desenvolvido e subdesenvolvido. Aqui lá eram os modelos. É. Aqui já é a realidade. Olha aí, mais um país em forma de pirâmide. O Afeganistão. Imagina que, por exemplo, numa prova de vestibular, faça o que diz esse gráfico sobre o país Afeganistão, blá, 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 não sei o quê. Então, a questão que falar que ele tem uma base de uma grande e acelerado crescimento vegetativo, Isso mesmo. uma grande quantidade, uma intensa taxa de natalidade, é isso? Também. Uma grande taxa de natalidade. A maior parte da população de jovens. Exatamente, olha aqui a base, ó, até 24 anos, digamos assim, olha aí, ó, muitos jovens. Isso mesmo. Isso? A gente coloca 24 porque tem países aí que tem mudança na faixa etária, né, professor Jorge? Principalmente desenvolvido. Mas aí, no caso, se fosse aqui o Brasil, seria 0 a 19 anos de jovens. E aí a gente consegue ver a partir da observação. Fala igual a pura, né? Uma figura de linguagem, né? Figura de A linguagem. gente consegue observar essas informações aí e entender muita coisa a partir da análise dessa imagem, Exatamente. dessa estrutura, né, conhecida como pirâmide etária. Exatamente. Aí esse aluno, sem saber nada sobre o Afeganistão, ainda poderia dizer mais. Olha, meu querido examinador, eu sei sobre o Afeganistão que lá as pessoas estão envelhecendo menos, está tendo menos expectativa de vida. Olha só, pouquíssimas pessoas alcançam de 80 a 84 anos. Muito bem. É isso? Isso Então, mesmo. olha só, tanto de informação que o aluno, só de saber como é uma pirâmide etária, ele consegue fazer a interpretação, independente do país que país estiver aqui. Falou foi tudo, professor. Gostou? Você tá demais, meu brother. Com Pois certeza. Beleza. E o Brasil? Tá aí o Brasil. Pronto. Evolução do Brasil. Nós temos aí uma pirâmide do Brasil em diferentes períodos, né? Várias, na verdade. Tem 80, tem 90, 2000 e daqui a pouco a gente vai verificar uma mais recente do Brasil. E temos aqui 2010, aqui embaixo. Professor, a partir dessas observações de pirâmide, de 80 para 2010, houve mudanças na base da pirâmide área do Brasil? Teve muita diferença, né? Sim, Olha com certeza. só, aqui, ó, jovens. Nós éramos aqui ainda uma pirâmide, ó. Mais ou menos como é a pirâmide. Isso mesmo. Não é isso? O desenho dela aí.
país subdesenvolvido com alta taxa de crescimento, taxa de natalidade, né? Muito bem. Altas taxas de fecundidade ainda. Também. Que isso até a década de 80, ou seja, nascia muitas crianças ainda. Isso As mesmo. famílias eram numerosas. Certo. Que vai mudar já na década de 90. Beleza? Mudou aí na década de 90 e a gente observa o quê? Vamos colocar, analisando a média, né? Mudança aí a gente consegue observar a partir de 90 já na expectativa de vida, né? Exatamente. A população idosa começou a crescer. Então o Brasil ainda continuou crescendo nesse período, porque as nossas taxas de natalidade, né, ainda na base da pirâmide ainda são altas, né? Eram altas em 90. Mas quando a gente olha agora para 2010, ó, já não é a 8 mais aqui, ó. A gente já observa que essa base do Brasil é entre 6, né? 6,5, né? Então aqui a gente já observa, na de 2010, essa redução da média de filhos do Brasil, que reflete aí na base da pirâmide etária. Olha 2000 aí, ó, 8 ainda, né? Mas quando a gente olha para 2010, diminuiu. E nós observamos, né, que a média do Brasil hoje não dá nem 2 filhos por mulher, fecundidade. Beleza. Olha só, Rogério. Então, vamos fazer uma análise sobre nessas pirâmides sobre os idosos. Olha só. Idosos em 80. Aí depois, em 90, já aumenta. Em 2000, aumenta mais ainda. Isso mesmo. Não é isso? Muito bem. Aí, olha essa pirâmide em 2010, agora. vira uma pirâmide de gente idosa no Brasil. Com certeza. Ela virou uma pirâmide à parte. Uma pirâmide dentro de uma pirâmide. Pirâmide dentro da pirâmide. E detalhe, galera, ó, por favor, não confundam. Essas cores aqui, ó, está relacionado a esse gráfico de baixo, né? E essas cores, lembrando que é legenda, né? Isso. Tá relacionado, essas cores aqui estão relacionadas a esse de baixo aqui, ó. Beleza? Muito bem. Tranquilo, professor? Uma observação? Então, a gente tem aí também uma pirâmide da população idosa. Isso representa o quê? Uma evolução no aumento da expectativa de vida no Brasil. Isso. Que aqui em 2000, a gente nem falava 70 ou mais. Aqui já tem até 100 anos ou mais. Exatamente. E vale ressaltar também, querido aluno, que isso é preocupante para o Brasil. Não é preocupante, Rogério? Com certeza. Então vamos falar um pouco sobre isso. Fala, que daqui a pouco a gente vai reforçar os tópicos, né? Mas é bom falar nesse momento que a gente está vendo a pirâmide. Vamos lá. Exatamente. Não vou cansar de falar isso para você, hein? Vai que isso vem numa prova de Enem, o aluno ele tem que lembrar isso. Muito bem. Que uma pirâmide, claro que a gente está falando do caso Brasil, mas pode ser em qualquer lugar do mundo. Se tem uma ponta ali dos idosos crescente, se tornando larga, isso vai dar problema previdenciário. Com certeza. Ok? Isso que você tem que entender. Professor, como assim problema previdenciário? Porque é a Previdência que paga o salário dos idosos. Ok? Esses idosos são pagos, o salário deles, porque eles não são mais ativos. Eles são chamados inativos. Muito bem. Mas um dia eles trabalharam, assim como eu e você agora trabalha, né, Rogério? Muito bem. Então, eu e você, nós somos da população economicamente ativa. Então, sai um pouco do nosso salário para o salário dessas pessoas aposentadas. Isso mesmo. Não é isso? Muito bem. Isso começa a se tornar preocupante, porque a nossa base da pirâmide... Vamos lá no quadro, por favor. Meu diretor, vamos lá. Isso. Olha só. Então, olha só, a base da pirâmide brasileira começa a se tornar preocupante. Porque está uma taxa de natalidade reduzida aí, está diminuindo, né? Está diminuindo o número de nascimentos no Brasil. E aumentando a quantidade de idosos. Com certeza. E aí são problemas aí que o país, seja Brasil ou outro, tem que começar a pensar em reformulações aí, como já aconteceu aqui no Brasil, a reformulação da Previdência. Exatamente. Né? Das leis trabalhistas, aumentou o prazo da aposentadoria, justamente para começar a ajustar o Brasil para o futuro aí, para não, de repente, não enfrentar uma grande crise. Aumentou, inclusive, a porcentagem do desconto. Desconto, né? Isso, que vem em folha, justamente para não tornar essa faixa etária um rombo, né, nas contas públicas.
o aumento também do tempo de trabalho, né, da faixa etária, enfim, justamente pensando aí numa possível melhoria, né, e sustento dessa população inativa no futuro. É isso aí. Certo? Beleza. Vamos lá? Temos aí a bônus demográfico, até coloquei para vocês aí agora para analisar essa pirâmide do Brasil de 2020. Olha que diferença, né? De 80 para 2020. Mudou muito, né, professor Jorge? Reduziu muito, galera. 2010 estava bem por aqui, ó, 6,5, 6, agora não está nem 4, né? Então a gente observa uma redução. E eu trago para vocês aqui bônus demográfico. O que é esse bônus demográfico ou janela demográfica? Quando a gente tem aí maior número de pessoas em idade ativa, aptas a trabalhar. O Brasil iniciou 2010, esse período do bônus demográfico ou janela demográfica, e o auge agora foi em 2020. E é preocupante que agora vem reduzindo, né? Porque as taxas de fecundidade começaram a diminuir. Então, o que é esse bônus demográfico? É quando o país está com a faca e o queijo na mão, porque tem uma população apta para o trabalho. Isso. Se ele investir, professor Jorge, nos projetos aí, marca aí, ó, 15 a 64 anos, se ele investir na qualificação profissional durante esse período aí, ó, ele vai conseguir desenvolver o país, né? Apesar que nós tivemos agora problemas de crise, pandemia, mas enfim, o início dessa janela demográfica do Brasil, 2010 e 2020 o auge aí. Interessante, né? Tranquilo. Só relembrando, aí o aluno pode falar, professor, mas 15 anos já pode trabalhar. Ele pode ser estagiário. Menor aprendiz. Menor aprendiz. Isso mesmo. Não é isso? Com certeza. Beleza. Mais alguma observação? Tranquilo. Agora vamos ver aí de um país aí um pouco distante do nosso, lá na África. Um país chamado África do Sul, Rogério. Que é um país subdesenvolvido emergente. Exatamente. Que também teve mudança na sua estrutura de pirâmide etária. África em 1950 e África em 2019. A gente consegue perceber, né, o que? Evoluções aí no campo da taxa da população jovem e também o aumento da expectativa de vida, né? Quando eu falo de evolução da pirâmide, eu não estou falando um aumento, não, a redução, né, desse percentual, né, da taxa da população jovem, porque, olha, professor Jorge, chegava quase a 8, né, 7, 8 em 1950. Agora, em 2019, não chega nem a 5. Então, a partir daí, a gente consegue verificar redução da natalidade e o aumento da expectativa de vida da África do Sul. Beleza. Então, olha só, o perfil dela era de país subdesenvolvido em 1950. Não é isso, Rogério? Isso mesmo. Um retrato de um país que um dia foi colônia inglesa. Não é isso? Muito bem. Beleza. Vamos lá, continuando. Mais alguma informação interessante a fazer? Tranquilo. Olha só mais uma observação, Rogério, aqui, ó. Eles também estão começando a ter problema lá. Sim, com certeza. A gente observa uma pirâmide. A questão previdenciária deles começou a aumentar também. Com certeza. Beleza? E a base deles também encolheu. Colheu. Não é isso? Com certeza. Então, eles também têm que começar a fazer umas tomadas de decisões políticas interessantes, porque senão o país pode quebrar, pode ter um rombo nas contas públicas relacionadas à previdência que paga o salário dos idosos. Muito bem. As pirâmides com forma irregulares, trechos intermediários e topos um pouco mais de largo, que chegam à idade mais avançada, correspondem aos países com predomínio de população adulta, que a gente viu há pouco, e grande quantidade de idosos, casos dos países desenvolvidos, que atingiram a fase da estabilização demográfica, como exemplo da Alemanha. A gente consegue observar aqui, ó, Alemanha e Itália, países desenvolvidos, ó, que representam praticamente aí uma pirâmide inversa, né? Né? A base reduzida e o topo mais largo. Isso representa aí, ó, estabilização demográfica e também baixas taxas de natalidade, baixas taxas de fecundidade e um aumento expressivo da expectativa de vida. Isso. Agora você falou um negócio bonito, hein? Aumentou a expectativa de vida, isso quer dizer o quê? Que tem muitos idosos. Muitos idosos. Aqui, olha só, galera, na Alemanha, um caso de um país desenvolvido, altamente industrializado, um país top dos tops do mundo. É isso? Está no G7.
Olha como é que eles estão lá, a questão populacional deles. Vou grifar aqui, tá, pessoal? Olha só, olha, daqui para cima é tudo idoso. É isso, Rogério? Isso mesmo. Olha como é que está lá na Itália, a partir daqui também, ó. Tudo aqui para cima são idosos. E olha como é que está a base da Itália. Está com uma taxa de natalidade muito recuada. Recuada. Taxa de fecundidade também abaixo, ou seja, está nascendo pouca criança lá para repor criança a população. Que já não está dando conta para repor, né, professor Jorge? Exatamente. Tanto a Alemanha quanto a Itália, eles têm muitas pessoas que vão trabalhar lá. É isso por justamente essa falta de força de mão de obra. Ok? Aí entre os latino-americanos, né? Por isso que de vez em quando, aqui, principalmente de 2015 para cá, durante os fluxos migratórios da Síria, a Alemanha abriu as portas para os imigrantes, recebeu muitos sírios e de outras partes do mundo também, porque não foi muitas das vezes por bondade, não, foi pensando nessa reposição da mão de obra, porque ela já sofre aí com a questão de mão de obra. Porque Perfeito. a alta expectativa de vida e uma população mais reduzida apta para o trabalho, né? Nós temos aí países de elevado crescimento demográfico, que são os países subdesenvolvidos, com um elevado padrão de crescimento populacional. Esses países, como a gente viu há pouco no Afeganistão, maior parte da população são de jovens, certo, professor Jorge? É isso aí. É aquela situação da pirâmide perfeita, né? Correto. É isso mesmo. Os custos de manutenção e formação dessa população são um sério problema para os governantes destes países, né? Pois, além de desprovidos de recursos necessários, estão mal estruturados para atender as principais necessidades de crianças e jovens. Então, como o próprio texto abordou, é um problema para esses países, essas pirâmides perfeitas como são, porque geralmente são países subdesenvolvidos que não têm políticas públicas para suprir necessidade de jovens e crianças, por exemplo, para colocar no mundo do trabalho, para promover a qualificação profissional ou uma educação de qualidade. Isso mesmo. Não é isso? Vamos lá? Segundo essa perspectiva, o grande número de jovens coloca a população dos países mais pobres numa situação desfavorável, onde há necessidade de sustentar um número maior de filhos, limita o quê? A capacidade de economizar os recursos financeiros e também acaba dificultando, galera, a melhoria das condições econômicas das famílias, por conta dessa família mais numerosa e cheia de desafios para criar esse menino, essa menina, que já não é tão mais barato para criar, né, professor? Porque Exatamente. tem aumentado tanto o custo de vida. Beleza. Só uma observação. Tudo isso que a gente está falando aqui, galera, não percam aí o raciocínio. Estamos falando de países com a pirâmide perfeitinha. Muito bem. É isso, Rogério? Que a maior parte deles aí a gente vai ver países subdesenvolvidos, né? Os países subdesenvolvidos não aproveitam melhor o recurso, o ser humano por falta de formação e qualificação. Às vezes o país tem até um recurso necessário, como na África, né, que poderia ser aproveitado para a indústria, mas não tem mão de obra qualificada e abre o seu mercado para uma multinacional que acaba extraindo aquele minério, aquele recurso e deixa só no país os royalties, pequenas parcelas do lucro. Olha só, essa abordagem aqui é bonita, Rogério. Achei bonito, olha só. Muito interessante. Os países subdesenvolvidos não aproveitam seu melhor recurso. Quem é o seu melhor recurso? Aí está Com certeza. entre vírgulas, explicando. Isso é um aposto explicativo. Isso aí. O ser humano, Muito por bem. falta de formação qualificada, esse país subdesenvolvido não tem políticas públicas interessantes para qualificar o jovem, Rogério. Com certeza. Beleza? Vamos lá, continuando. E qualificando ele, o que vai acontecer? Né? Ele vai melhorar a condição do país. Nos países desenvolvidos, a gente tem já uma outra situação, o crescimento da população que não trabalha, decorre basicamente do aumento da população idosa,
pois essas baixas taxas de fecundidade não contribuem para a formação de um grupo etário jovem numeroso. Beleza, aí a pirâmide vai ser mais ou menos assim, ó. Muito bem. Mais ou menos assim, né, Rogério? É isso mesmo. Mais larga, né? Lá em cima. No topo, no né? topo, isso. E a base mais estreita. Vamos lá. O envelhecimento populacional e a previdência social, que o professor Jorge já falou várias vezes hoje, é uma questão enfrentada por vários países, entre o Brasil, é o envelhecimento da população. Além do Brasil, hoje principalmente os países desenvolvidos, né, professor Jorge? Diminuição da porcentagem de jovem brasileiro, e aí a gente tem o quê? Em contrapartida, o aumento da expectativa de vida, então as pessoas estão vivendo mais, consequentemente, maior quantidade de idosos no conjunto dessa sociedade no Brasil. O Brasil é considerado hoje um país de adulto em processo de envelhecimento, e aqui a gente consegue verificar a evolução da população brasileira por grupo de idade nesse período de 1980 a 2010. Então a gente tem essa cor em laranja de 0 a 14 anos, faixa etária que está falando aqui no texto, e essa cor em amarelo, né, professor Jorge? 15 a 64 anos e 65 ou mais. E a gente observa o quê? O azul, que é 65 anos ou mais, Vem só aumentando, só né? vem aumentando, certo? E essa faixa etária de 0 a 14 anos diminuindo, certo? Por isso que o Brasil, hoje ele é considerado a maior parte, né, como uma população, como o texto está falando, um país de adultos, né, professor Jorge? Isso. Em processo de envelhecimento. Só lembrando que aqui está falando sobre faixa etárias. E jovens, população adulta no Brasil é de 20 a 59 anos. Mas aqui ele não está fazendo a distribuição, não, né? Ele está falando sobre faixa etárias para a gente poder entender qual faixa etária aumentou e qual diminuiu. É isso? Vamos Beleza. lá. Temos aí a pirâmide etária do Brasil 2020 e a gente consegue verificar essa parte vermelha, a população com mais de 60 anos. É 13,6% da população do Brasil. Então, olha só, já quase 15%, né, professor Jorge? É muita gente, né? Ó, nós temos aí aproximadamente, população total 211 milhões e a população acima de 60 anos, 28,7 milhões, conforme dados de 2020. Beleza. Temos aí expectativa de vida ao nascer em 2017, e aí no mapa a gente verifica nas regiões do Brasil, a média brasileira 76 anos, e nós temos aí a distribuição, em vermelho 70 a 73, no rosa vamos colocar 74 a 76, No rosa claro. E o rosa claro 77 a 79 anos. Então nesse rosa claro é os locais do Brasil onde que a gente vai encontrar a maior expectativa de vida, as maiores médias, né, de anos, né? Isso. Aí, e essa cor mais vermelha, que é o vermelho, na verdade, onde a gente vai encontrar as menores médias de anos no Brasil. Certo, professor Jorge? Então, a gente consegue observar que as maiores idades a gente vai encontrar faixa etária na região sudeste do Brasil e as menores entre o norte e nordeste. Exatamente. Certo? E vale ressaltar que a expectativa de vida é menor na região norte e nordeste, a gente também subentende que são as regiões que mais precisam de atenção Muito bem. pelo poder público, precisa desenvolver essas áreas. Menor desenvolvimento, quando a gente fala do Brasil, né, encontramos nessa região, Exatamente. nessas duas regiões. Temos aqui outra unidade de federação, a esperança de vida ao nascer, com base em 2017, por estado brasileiro. Então, o destaque no Brasil é Santa Catarina, 79,4, a média da expectativa desse estado, e o menor é o Maranhão, que é lá no Nordeste, 70,9. Rondônia, a nossa média, 71,5 anos. O brasileiro perdeu quase 2 anos de expectativa de vida em 2020. Olha, Rogério, informação quentinha para o nosso aluno. Por causa da pandemia da Covid. Em média, bebês nascidos no Brasil em 2020 viverão 1,94 anos a menos do que se esperaria sem o quadro sanitário atual. Ou seja, 74,8 em vez de 76,7 anos de vida, anteriormente projetados. Beleza, informação bacana. E aí a gente tem aí a expectativa de vida a nível mundial, onde essas cores mais
Escuras, verde, né? Em verde são as maiores expectativas e essas cores aqui, ó, puxando do laranja, o amarelo, até chegar no vermelho, quase o marrom, as menores expectativas de vida do mundo. Depois você pode analisar, né, Jorge? Professor Jorge, que a gente falamos sobre essa situação. E temos aí a população idosa no mundo de 1960 a 2020. A gente consegue observar, né? Esse comparativo aí de 1960 nos países desenvolvidos, países em desenvolvimento. Então, 60 praticamente a gente tinha a mesma população, né? Em desenvolvimento, até um pouquinho maior, né? Do que os desenvolvidos. Mas não tinha muita diferença entre desenvolvido e subdesenvolvido. Quando a gente chega agora em 2020, o que a gente observa? Países em desenvolvimento, ó, e países desenvolvidos. Então, a gente consegue ter noção aí dessa população idosa do mundo. A questão da previdência social, segundo os economistas, sobretudo o de ordem neoliberal, pode acarretar consequências negativas para o orçamento dos países, que já falamos também agora durante a aula, né? Exatamente. Pode quebrar o caixa do governo, né? Isso mesmo. Então, esse problema previdenciário ameaça tanto os países desenvolvidos quanto os subdesenvolvidos, sendo que nesses últimos, os subdesenvolvidos, o problema, obviamente, é muito mais grave. Se, de um lado, a elevação da expectativa de vida prolongou o tempo de recebimento de benefícios, ou seja, a grana do aposentado, de outro, a redução da fecundidade, ou seja, meninos que estão nascendo menos, mulheres que estão tendo menos filhos, a médio e longo prazo, a diminuição do número de pessoas que contribuirão, ou seja, essas crianças que estão nascendo menos, que vão se tornar adultos, contribuirão menos com o sistema previdenciário, porque vai ter menos pessoas para contribuir. Isso mesmo. E aí a gente consegue observar, para finalizar, que no Brasil o déficit previdenciário aumenta a cada ano, principalmente porque é uma grande quantidade de trabalhadores que não contribuem para o sistema de aposentadorias, que são os inativos, né? E também os informais. Os informais. E a proporção de idosos e crianças em relação à população economicamente ativa só crescerá. E aí a gente não chama de bônus demográfico, a gente vai chamar essa situação de ônus demográficos. Beleza, Rogério. Certo? E aí nossos alunos vão conseguir fazer uma abstração legal desse monte de informação que a gente passou? Ótimo, informações claras, com gráficos, com pirâmides, com dados. Então, agora é só revisar o material e daqui a pouco a gente volta também para a revisão. Tchau. Tchau.